Fala aí, galera, estamos com mais um EQCast, tá? É um podcast aqui do curso Equação e a professora tá morrendo de rir. Por quê? Dá pra gente? Ela não aguenta ficar do meu lado sem sorrir, entendeu? Ai, tem uma graça. Ai, vamos lá, vamos lá. Fala aí, galera, aqui é o Everett do curso Equação. Hoje estamos com mais um EQCast, tá? Que é um episódio aqui. Qual é o episódio, Edição? Não sabe, né? Pois tu tá devendo, viu? Tá devendo o episódio. Então hoje o episódio que ele vai botar aí, uma hora ele vai botar o número, episódio tal, ele vai botar, beleza? Hoje nós estamos com a presença ilustre da nossa professora Adriane Leão, né? Que é professora de redação, linguagens, né? E literatura. No caminho. No caminho, né? Eu sei, rapaz, essa professora aí é demais. Então, pessoal, apresento para vocês, professora Adriane. Adriane, se apresente aí para os nossos alunos, né? Que ainda não lhe conhecem. E te segura, viu, aluno? Não vai ficar botando comentário aí, que eu te conheço, que tu é corajoso, aluno. Vai estudar. Vai lá, professora, e aí, se apresente. Meu nome é Adriane Leão, sou professora daqui da Equação há exatamente 2 anos, sabia, Everett? Bota a palminha. Vai ter bolo, vai ter bolo. Eu tava relembrando a minha história, que eu entrei como estagiária, né? Quando ele me fez o convite, eu fiquei pensando, caramba, como é que a gente evolui, como é que a gente começa de fato do zero. E hoje eu estou aqui atuando com redação e linguagens na turma presencial e também no semipresencial. Então, se vocês não me conhecem, eu sou professora de vocês no online. Muito bom, muito bom. Então, pessoal, hoje a gente vai bater um papo aqui sobre redação, né? Hoje vamos bater um papo sobre redação, que é na UEMA em si, e no Enem também, é muito importante, né? É como se fosse uma outra prova, né? Então, o aluno tem que dar muita atenção para essa matéria, né? Que é a redação. E os alunos cometem muito erros, né, professora? A senhora sabe mais do que eu, que é profissional da... Porque eu sou da área de exatas, então esse negócio aí eu não entendo muito bem, não. E eu sei nem né? fazer conta, então Olha tá aí, ótimo. ó. Então, entendeu? Então, pessoal, aproveita, né? Botem a dúvida de vocês aí. E vou pedir aqui um negócio. Você que tá assistindo agora, por favor, dê um like aí. Comece a seguir. Já nós vamos falar aqui sobre o Instagram da professora. A professora dá muitas dicas lá no Instagram dela, né? Vai colocar aqui o Instagram dela. Mas só para perguntar sobre dica de redação. Não vai com que esses alunos, professor, são demais. Esses alunos são demais. Eu conheço. Sei, eu já recebi esses alunos são demais. Então, aluno, por favor, siga aí o nosso canal aqui no YouTube. Clica aí no sininho para você ser avisado aí dos nossos próximos vídeos, beleza? E compartilha esse conteúdo para o máximo de pessoas que você puder, beleza? Vamos começar o conteúdo, né, professora? Vambora. Professora, vamos começar aí com algumas dicas, né, para redação. A gente vai começar dicas para o EMA, a senhora vai fazer um misto, como é que vai ser aí essa nossa dinâmica aqui? Olha, eu fui convidada para falar sobre 5 dicas práticas sobre a redação, tanto o Enem quanto o EMA. Pronto. Mas eu quero começar falando, sobre um ponto importantíssimo. Você falou que eles erram muito. O primeiro erro é deixar a redação para cima da hora. Pois é. Eu vejo muito... Não vou puxar a sardinha para a tua área, mas puxando para a minha, não deixa a redação para a última hora. Muitos alunos, por terem de fato dificuldade com exatas, com matemática, física, química, até mesmo biologia, e acham que conseguem aprender a fazer uma redação em um mês e meio, deixam a redação para a última hora. Queridos, isso não vai dar certo. Eu sempre digo aos meus alunos, quem é aqui do presencial, da mentoria ou mesmo do online nas aulas, sempre já me ouviu falar. Redação você precisa estudar de forma paralela com as outras disciplinas. Não vai cair o dedo, não vai morrer se correlacionar o estudo das outras disciplinas com a redação. Estuda, faz o teu cronograma de estudo e adiciona a redação nele. O que não pode agora, já estamos em agosto, né? Agosto, 5 de agosto hoje. 5 de agosto, a prova dia 26 de novembro, no caso... ao EMA, e você não tem pego nada, absolutamente nada de redação, isso é muito perigoso. Aí depois fica arrependido. Corre atrás, professora, me dê um modelo. Eu não trabalho com modelo pronto. Nós temos, né, o ímpeto de querer tudo de uma forma muito rápida. Muito rápida. É o mediatismo, né, dos alunos, né? É isso, e
claro, né, envolve o externo, mas também o interno. Nós não trabalhamos aqui no curso, eu e Edu temos essa prática, já conversamos, já alinhamos, não trabalhamos com modelos prontos. Inclusive, as bancas dos vestibulares já estão vendo alguns modelos prontos, penalizando a prática desses modelos, então não é uma boa Esses modelos prontos aí, já que a senhora tocou nesse tema bem muito sensível, delicadíssimo, que os alunos aí, eles estão acostumados, bitolados, né, que a gente fala no nosso linguagem aqui interno, de estar com as coisas prontas, eles só vão encaixando ali e tal, é um método que deixa, ao meu ver, o aluno preguiçoso. Não só, né? O aluno fica preguiçoso, né? Trava a mente do aluno, o aluno não tem forma de pensar, ele não tem forma de fazer um diagnóstico melhor ali do tema e etc, né? Fica travado ali, eu penso dessa forma. Eu queria que a senhora explicasse o que é esse texto pronto, que o pessoal tanto fala. Explique um pouquinho, que talvez o aluno tá aí e ele não conheça, né? Então, que bom que não conhece. Pelo menos não Mas conhece. bora lá. Queridos, o texto, de fato, no dia do vestibular, ele precisa estar esquematizado. Não digo pronto, porque você não sabe o tema de redação. Eu sempre digo aos meus alunos que a redação não é criada no momento. Pelo contrário, vocês vão criando a redação ao longo do processo de preparação. No dia da prova, essa redação, ela é somente montada. Você sabe como iniciar sua redação, sabe o que fazer na introdução, no desenvolvimento, na conclusão. Você não vai tirar as ideias todas lá do fundo do poço. Não, você já vai com uma boa bagagem para o dia da prova. Agora, o que você não pode é levar uma redação toda pronta na sua cabeça. Concorda comigo que o esforço que você faz para gravar uma redação, todas as partes, todos os elementos coesivos, todos os argumentos prontos, é o mesmo, ou até maior, que você faz para pensar nas suas ideias, como argumentá-las e como correlacioná-las? Verdade. Então, é um tempo que é, de fato, perdido. Perdido, então a gente não indica de forma alguma. Você tem sim que criar o seu modelo de redação para o dia da prova, o seu modelo, não que você coloca lá no Google para levar no dia do Enem ou no dia da UEMA. Isso dá muito certo no Enem, porque o modelo já é, de fato, bitolado, né? Estruturado, tem Constituição Federal, tem tudo que a gente já sabe. Tudo que já imaginar ali, historinha, né? Receita, né? A gente já sabe tudo. Inclusive, quando essas redações vêm e elas precisam ser adequadas para o modelo EMA, o aluno sofre. Inclusive, não vamos muito longe. Aqui no nosso contexto, tem alunos dessa forma que estão lutando muito para mudar o seu modelo de redação, porque a UEMA não pede uma problematização. Aí tá aqui, ó, na mente do aluno o quê? Descaso governamental. Ineficácia governamental. Isso não é o que a UEMA pede. Então, na hora de fazer uma redação modelo UEMA, na hora de você adequar essas ideias, isso é prejudicial para o aluno. Então, nós não concordamos. É, de fato, muito melhor que você pense, que você desenvolva seu pensamento crítico. Porque passa CFO ou qualquer curso, medicina, direito, letras, geografia, matemática, etc., chega dentro da universidade, não sabe formular um trabalho acadêmico. Imagino. Quando é que isso nasce, Webert? Bem aqui, no curso. Eu falo por experiência própria. No meu curso de letras, nós deveríamos todos, né, saber escrever de acordo com a norma, porém, há alunos que vão de encontro com a gramática normativa dentro do meu curso. Errado? Digamos que sim, a pessoa precisa, né, buscar melhorar. Mas isso surge desde o processo de preparação. Os alunos, infelizmente, têm aqui, ó, na mente que esse processo, ele é... Como é que eu posso me expressar? Ele deve ter como um fim somente a vaga no vestibular. Como assim? Não estuda com um pensamento a longo prazo. Entendi. Por exemplo, não, eu vou estudar só para o CFO, só para medicina, só para passar no... Ele acha que ele não vai precisar desse conhecimento lá dentro. Exatamente, não vai precisar. Quer dizer que para uma mensagem de texto, se você não manda de forma adequada, escrita, a pessoa não entende. É verdade. Será que a gramática não é importante? É o que eu recebo muito de muitos alunos. Adriane, para que estudar isso? Não vai cair. Vai cair no seu dia a dia e depois. A sua vida, como é que ela vai funcionar? Então é o pensamento que a gente precisa mudar. Entendi, isso é verdade. Então, isso aí já é o debate aí. Então, pessoal, ó, o professor explicou legal para vocês sobre a questão aí do texto pronto, tá? Então, por favor, comecem, né, a mudar a mente de vocês, começar a pensar de outra forma. E o caminho mais curto, né, que você está buscando, talvez é aquele que vai te levar para reprovação. Então, fique atento, né, a isso aí. Então, vamos lá.
Professora, dicas. Eu quero as dicas aí. Eu entregue o ouro aí para esses alunos. Não sei se eu devo que entregar esses o alunos ouro. aí, professor, não sei o que, não tô conseguindo fazer a redação, não sei o que e tal. Então, por favor, comece aí a entregar um pouquinho para esses alunos aí, como dar aquelas dicas para que eles que queiram ser aprovados tanto no Enem como na UEMA, comecem a seguir. Vamos lá. A primeira. Antes de tudo, vamos lá. Tirem da cabeça de vocês que a redação é um bicho de 7 cabeças, que a redação é um monstro que vai engolir vocês. Muitos alunos têm muita dificuldade em redação porque desvinculam a redação da sua realidade. Sendo que a redação é a nossa realidade. Quando você argumenta com base em quê? No que você pensa sobre determinados assuntos. Isso. Agora, como é que você vai fundamentar as suas ideias? Não é com base na sua cabeça, nos seus argumentos. Você precisa buscar alguém que antes já falou sobre isso, já comentou sobre isso. Aí que o negócio pega, porque o aluno não quer ler. Queridos, infelizmente, primeira dica é leitura. Leitura de jornais, leitura de revistas, notícias, obras literárias, se vocês desejam fazer a UEMA, e leitura dos eixos norteadores, dos eixos temáticos para o Enem. Nós temos aqui, vai começar de fato agora entregando ouro, né? Entregando ouro. Dica principal. Vamos lá, ó o título do podcast. Entregando ouro da redação. Primeira dica, queridos, leitura. Não tem uma boa redação sem que você tenha um bom conhecimento, uma boa bagagem, por isso comece a ler. Sabe aquela dificuldade de articular palavras, a dificuldade de expor o que você pensa? Começa na leitura, porque você lê, simplesmente por ler, você não analisa as palavras, você não analisa as ideias, e isso é necessário para construir um bom texto. Quando eu digo a respeito de Enem, eu gosto de relembrar sobre os eixos temáticos. O que são esses eixos temáticos? São grupos de assuntos que podem ser cobrados no dia do vestibular do Enem. Na UEMA, a gente tem uma indicação muito legal, né, Herbert? A gente tem as 3 obras literárias aqui deste as ano. Obras, vou botar bem aqui, para vocês aí olharem e dizer, eu não sei as obras. Tá aqui, aluno. Tá aqui, pronto. Tá aí, tá dando pra eles olhar aí, Edição. Pronto. Que aluno ainda vai dizer, não tô olhando, professor. Nós tá olhando aqui. 3 obras para a UEMA. A UEMA, ela é boazinha com vocês nesse aspecto. Por quê? A UEMA é uma mãe, professora. É uma mãe. Eita, rapaz. Você lembre só que você tem uma ideia do que pode ser cobrado no dia do vestibular. Poxa, se eu conseguir identificar qual é o assunto comum a essas 3 obras, as temáticas comuns a essas 3 obras, eu consigo ter uma previsão do que pode acontecer. Não é à toa que os nossos alunos já estão sendo preparados dessa forma. Toda semana, temática de redação envolvendo as obras literárias. Muito bom. Agora, o Enem não é uma mãe nesse caso, não. No Enem chega lá, do nada, democratização do acesso ao cinema. Como que você vai adivinhar isso? Você não tem nenhuma obra, você não tem nada que possa sinalizar você sobre o possível. Aqui a UEMA, ela dá um norte, né, pro candidato, né? O norte é esse aqui. Queridos, o UEMA é a mãe desse aspecto. Olha aí. Agora, o Enem não tem como, mas a gente sempre acha, né, uma forma de aproveitar, né? E qual é essa forma? Os eixos temáticos. Se vocês perceberem, o Enem vem numa rotina, né, anual de temas relacionados ao eixo temático das questões sociais. Eu não estou dizendo que os temas que o Enem coloca como debate são relativizados ou que não devem ser debatidos. Pelo contrário, ele sempre escolhe temas que muitas vezes estão invisibilizados, que as pessoas não têm conhecimento, e para que as pessoas possam ter conhecimento e se tornem visíveis, o Enem coloca essas temáticas. Agora, tem como adivinhar? Tem como supor? Não. Você precisa ter um conhecimento vasto e se apoiar também nos textos motivadores que servem como inspiração para essa prova. Como que eu posso fazer isso? Leia o texto motivador com atenção, leia com calma o tema de redação. Segunda dica de ouro: muitos alunos zeram a redação ou fazem um tangenciamento do tema porque não entendem o tema de redação. Queridos, dica principal: façam a leitura da frase temática e identifiquem as principais palavras. Dica: mete a palavra que está no tema dentro da redação. Você não tem a chance de zerar a redação se você meteu pelo menos a palavra. Tá sem contexto, Adriane, não tem problema, mas tá lá. Se tá lá, não zera. Então já é uma coisa boa. Verdade. Ok? Então até então 2 dicas. Pronto. 2 ouros. Eixo temático para o Enem e obra literária para a UEMA.
A questão da análise das palavras-chave para os 2 vestibulares, ok, Herbert? Os alunos precisam observar quais são as palavras mais importantes, tanto no Enem quanto na UEMA. Dica importante, o Enem sempre vem com palavras de comando que visam a problematização. Desafios, causas, consequências, entraves, estigmas, paradigmas. Agora, a UEMA adora um terminho chamado importância. Só quer saber a importância. Que diacho que o aluno quer problematizar? Dizer que merece que o governo faça alguma coisa. O governo não quer fazer nada em relação às temáticas da UEMA. A UEMA coloca as obras. Tudo bem, André, tem problema? Tem problema. O problema muitas vezes é implícito dentro da temática, mas isso não quer dizer que você precise fazer o quê? Problematizar, dizer que a situação precisa ser visibilizada, que o governo precisa fazer alguma coisa, que nós, enquanto seres sociais, precisamos dar mais atenção. Isso não existe na UEMA. Aí que entra uns pontos diferenciais. Outra dica de ouro. O Enem precisa obrigatoriamente de uma proposta de intervenção. Entendi. No caso, a UEMA não precisa de proposta de intervenção. Não. De forma o Enem alguma, precisa. Obrigatoriamente. Tanto é, se você não coloca, é 0. Inclusive, infelizmente, estava corrigindo umas redações aqui, né? Quando você chegou, uma redação tirou 0. Olha aí, que tristeza. Que tristeza. Por quê? Confundiu o Enem com o EMA. Entendi. Por isso, mais uma vez, se você vai fazer os 2 vestibulares, a necessidade, a obrigatoriedade de você treinar as 2 redações. Entendi. As temáticas são diferentes. Não adianta ele querer trabalhar numa linha só para fazer as 2 provas. Não, eu tenho exemplos concretos, conhecimento prático de que isso não dá certo. Entendi. Okay? Então você que tá aí, que tá se preparando tanto para o EMA como para o Enem, já sabe, né, já tá tendo a dica aqui da professora, que não dá certo seguir uma linha só. Tu vai ter que fazer essa separação. A gente precisa fazer adequações. Adequações, inclusive, né? Isso existe para os 2 vestibulares. Vocês trabalham, nós trabalhamos, na verdade, né, sobre isso aqui. Tem a preparação para o Enem e tem a preparação para o EMA. Nós precisamos fazer algumas adequações dentro do cronograma, dentro do planejamento. E essa situação não vai ser alterada para a produção textual. Entendi. Beleza? Professora, olhando essas obras aqui, né, que nós aqui agora há pouco a gente estava fazendo um debate sobre as obras, né? A gente estava falando agorinha sobre Mar Morto, a gente já fez uma análise lá, um debate, a gente só falta brigar, tem briga lá e discussão. O que mais tem é conteúdo, entendeu? Né? Pois porque entra um debate e lá eles vão... Aí porque a gente nós pedimos o seguinte para os alunos, né? Isso é loucura minha, quando não tem nada para fazer eu fico atormentando aluno. Aí eu disse assim, eu quero a visão de vocês dos aspectos sociológico, geográfico, filosófico, sociológico e literários. Eu quero e vamos pro debate. E aí o pessoal vai, prepara o negócio todo e tal, estuda e aí vamos pra sala de mentoria e aí começa. Aí o cara vai explanar as ideias dele e aí começa o debate. Perguntas e começa. A visão de cada um, aí tem uns que estão contrário, aí começa aquele debate, né? Então, eu quero lhe perguntar aqui, nessas 3 obras, o aluno, né, assim, a prioridade, qual o nível de prioridade de 0 a 10 que ele tem que dar para as obras em relação à redação. A redação e a parte de linguagens, assim, no aspecto ali das questões de linguagem. Qual prioridade? Porque a gente sabe que a UEMA libera essas 3 obras e, assim, ao meu ver, né, ela dá o norte tanto na parte de linguagens, né, na parte de linguagem, na parte de literatura em si, e também da redação, ao meu ver. Agora eu quero saber da senhora, o que é que a senhora acha e qual o nível de prioridade que esses alunos têm que dar isso aí. Você não está nem um pouco errado. Queridos, prioridade, digamos que pode ser 100%? 100%, né? 100%. Entendi. Cada disciplina tem o seu cronograma, tem os seus conteúdos. A leitura é obrigatória. Não é mais indicação, não. Você quer ler? Você lê. Você não quer? Você não lê. Não tem essa história mais. Entendi. A gente tem aí uma trajetória na UEMA em que todos os anos a gente tem a presença da prova de linguagens, puxando para minha sardinha, majoritariamente construída com base nisso aqui. Não tem para onde fugir. Aí os alunos falam, Adriane, e a questão gramatical é importante? Óbvio que sim. A gente não pode desvincular, a mania do aluno é essa, desvincular as coisas. Sim. Desvincular a gramática, que
é possível de cair na prova da UEM, cai. Ano passado caiu adjetivo, ano passado caiu frase nominal, já caiu preposição, já caiu uso do verbo ano passado. Porque então, tá tendo uma tendência, professora, desses alunos não querem mais estudar gramática. Não querem. E eles têm que... assim, ó, professora, eu sou muito leigo nessa parte de linguagem. Eu nunca... Assim, eu sei bem sério. Eu sempre fui ruim na parte de linguagem. Eu não vou mentir. Sim. Porque eu sempre gostei de número. Sempre gostei de número. Mas assim... mas assim... Eu vejo umas coisas, né, que não tem cabimento. Como é que o aluno vai me fazer redação e ele não quer saber gramática, não quer saber acentuação, pontuação? Me diz como que ele vai escrever esse texto, me responde. Não vai ter dificuldade. Vamos lá. Eu acho legal esse bate-papo porque tudo que a gente conversa aqui é o que a gente vive, é o que eu vivo, né, de forma mais específica. Inclusive, eu acabei de dar aqui uma aula embaixo sobre o uso da crase na redação. Se nós formos estudar crase, é muita regra. É muita teoria. Então, o que é que eu faço com os meninos aqui? Vamos estudar crase, os principais desvios que vocês têm na redação. Qual é a regra que vocês mais estão errando envolvendo a redação? É isso aqui, beleza. A minha obrigatoriedade na outra redação, se eu olhar a crase, eu pego o pincel e jogo na cabeça. Porque se tá errando, crase é porque tá faltando aula, tá com falta de atenção, tem alguma coisa errada aí. Isso é verdade. Então, a gente precisa tomar cuidado. A gramática entra um ponto importante, está, né, entre as 5 dicas que eu trouxe aqui hoje. Queridos, de forma alguma, encarem a gramática como relativa ou como desnecessária. Todos os concursos, todos os vestibulares, todas as bancas de tudo que vocês forem fazer na vida, até mesmo para uma profissão que envolva números, vocês vão encontrar gramática normativa. Lá. Vocês vão encontrar linguagens, vocês vão encontrar texto, interpretação, compreensão. Vocês vão encontrar regras em alguns concursos que ainda estão com uma visão da gramática purista nas provas. Então não tem para onde correr. Inclusive, a banca do Enem está mudando. A gente não sabe como vai ser a abordagem dessa prova de linguagens. Pode ser interpretativa? Pode sim continuar. Pode ser de compreensão? Pode sim continuar. Isso quer dizer que a gente precisa retirar a possibilidade da gramática normativa? Não, porque a gramática é de suma importância para a compreensão e para a interpretação textual. Se eu não sei como que um termo dentro de uma palavra ou dentro de uma frase, dentro de uma oração repercute, como é que eu vou entender o sentido que ele quer trazer? Isso envolve gramática. Então, os alunos estão numa viagem de achar que gramática não é importante. Inclusive, a gente fez um simulado aqui, eu acho que foi o penúltimo, caiu gramática. Bestia do céu, se tu olhasse o tanto de aluno que me procurou para saber a resposta, se estava certa, se não estava, teve aluno que acertou somente 2 questões de gramática. Imagino. 2 questões de assuntos que nós já trabalhamos lá no presencial, porque no presencial a gente tem a abordagem da obra, mas também tem a abordagem gramatical. Porque se você não aproveita alguns conteúdos para o EMA, em linguagens, você aproveita para a redação. Então, estudar linguagem, qualquer curso da vida que vocês forem, vai ter sempre um módulo de gramática normativa. Não tem como dissociar isso. Ok? Então, uma dica, estudem gramática. Como que vocês podem ver isso na prática? Peguem a redação de vocês, quem é aluno do semipresencial ou do online, que tem as correções, que eu e o Edu, a gente sempre faz questão de demarcar lá em vermelhozinho, né? A gramática normativa. Tem texto, gente, que é todo preenchido de vermelho. Todo vermelho. Todo vermelho. Parece que tá sangrando, chorando. Tu é doido, literalmente. Então, por favor, observem os erros de vocês e façam uma revisão teórica sobre o assunto. A teoria é importante, sim, porque a teoria, ela precisa ser aplicada. Não é para ficar na cabeça, na ideia, ou engavetar esse papel com essas ideias. Precisa ser colocado em prática na redação. Ok? Vamos lá, né? Pessoal, vocês que estão aí não vão dormir, rapaz. Pega logo um caderno. Tu tá anotando isso daí? Eu acho que tu não tá anotando. Até então foram quantas mesmo? 3. 3. Gramática. Os erros. Sobre os erros. Gramática. Leitura. E também o entendimento da temática, que o Enem envolve os eixos motivadores, os eixos temáticos, e a UEM envolve as obras literárias. Pronto. 4ª dica. Conhecer a banca. Pronto, é essencial. O EBEST é policial, não é isso? Quando você foi fazer o concurso, você leu o edital? Tem que ler. Se não ler, não sabe. Há aluno que não sabe o que é cobrado no dia da prova. Aqui é
o Weber é uma mãe pra vocês, né? Ele e João Anderson falta pegar no colo, ó. Porque tem vídeo sobre edital. Tem tudo, tudo, cara. Tudo mastigado. E agora a gente tá fazendo um outro vídeo que é explicando os assuntos, por exemplo, matemática. A gente fez o levantamento de 2020, 2021 e 2022, o que foi os assuntos predominantes que foram cobrados na prova. Os assuntos predominantes, o que mais teve recorrência nesses anos. A gente está fazendo isso, por exemplo, matemática. Foi o quê? Álgebra e geometria. Então o aluno já tem a noção. Ele precisa saber álgebra e geometria. Se ele não sabe, ele tá lascado. É bem direto. Tu tá lascado se tu não sabe geometria e álgebra. Então a gente mastiga pro aluno. Então a gente é uma mãe mesmo pra esses caras. E tá lascado se não leu o edital e não sabe o que é cobrado para a produção textual. Não vou puxar novamente sardinha para minha disciplina, mas a redação é um critério de desempate muito sério. Eu tenho um aluno que ele conseguiu, graças a Deus, passar para o CFO ano passado. Na primeira tentativa dele, ele estava em 70º lugar, 70. Com a correção da redação, ele tirou 9,5. Ele foi para 26º lugar, 26. Bom. Aí eu fiquei refletindo, e eu, caramba, impressionante. Muitos alunos deixam a redação para a última hora. Não dão atenção. Não dão atenção. Estuda todas as disciplinas. Não estou dizendo que não é importante de forma alguma. É importante, até porque para ter a correção da redação... Precisa ter tirado uma pontuação. Tá no quadruplo, né? Exatamente. Isso. É necessário fazer uma boa prova objetiva. Mas aí entra um ponto. O aluno esquece da redação. Faz uma redação de qualquer jeito. Aí passa. E aí? Não tem chance. Não tem chance. Então a gente precisa começar a equilibrar esses estudos e conhecer a banca. Porque o que o Enem... toda vez eu troco Enem e o EMA. O que a UEMA coloca pra gente no edital? É bem simplista, pra ser sincera. Não tem, assim, muitas recomendações profundas. Você precisa saber somente 5 coisas. São poucas, não são? Então dá pra gravar, dá pra gravar. Grava aí, aluno. Cuida logo aí. Aluno. Primeira... entendimento do tema proposto. Sabe as competências que o Enem escancara, abre as portas? Pois é isso que nós chamamos de critérios de avaliação para o EMA. O primeiro critério, Ebert, é exatamente entender o tema de redação. Se o aluno entende bem o tema de redação, ele pode ter um bom desenvolvimento na prova. E o que é entender o tema de redação? É entender o que as obras têm em relação ao tema, é entender sobre diversos assuntos que acontecem na sociedade, é você ter conhecimento de mundo. Por isso que anteriormente, no início do podcast, eu disse, a redação é a nossa realidade. Você vai falar sobre o que você sabe, você vai correlacionar as suas ideias com o tema de redação. Se você não entende o tema, sinto muito, mas tá fora, zerou a redação. Outro ponto, tangenciamento do tema. Se você adiciona o termo-chave lá na argumentação, se você tenta correlacionar minimamente, você se safa aí desse tangenciamento. Segundo ponto, coesão textual. São os famosos elementos coesivos, né? Que muitos de nós ouvimos falar, que é exatamente para trazer a ligação das ideias de vocês no texto. Queridos, tenham, de fato, isso em mente. Procurem elementos coesivos. Lá no meu Instagram, no Linktree, tem uma tabela de elementos coesivos completa. Então, não é por falta de informação. Na internet tem vários materiais sobre isso. Quem tem aqui o curso de redação tem a tabela disponível, atualizada, de acordo com que o Enem e a UEMA... E eles têm acesso. Pois é. Então, é um módulo lá de redação da senhora lá. E vocês precisam colocar isso em prática. Eu sempre digo, Webert, que tem critérios que você, de fato, não sabe, que você vai lutar um pouquinho, né, pra conseguir. Agora, tem critérios que isso aí pode ser resolvido tranquilamente. Primeiro critério é o critério 2. Você colocando elementos coesivos de forma correta, sem muita repetição, já te garante uma nota boa, uma nota estável. A gente tem que ir atrás agora da correlação adequada desses elementos e da pouca repetição para atingir um nível aí máximo. Terceira competência, que nós chamamos de critério. Competência 13 é a coerência textual. É saber se, no mínimo, que tá aqui, você consegue passar para o papel de forma coerente. Entendi. Se suas ideias têm coerência. Agora, o aluno pega e diz que sim, no início da redação, aí embaixo diz não. Aí, o que eu vou entender? Isso nós chamamos de contradição.
é um princípio que fere totalmente a coerência textual. Então, tomem cuidado para não se contradizerem aí nesse texto de vocês. Acabei de ler, inclusive, uma redação que estava se contradizendo. Aí é triste, porque tem uma redação boa, tem uma redação com 28, 30 linhas, uma redação com uma boa coesão, com um bom entendimento, mas na hora fere a coerência. Entendi. Então, nós, enquanto corretores, até converso com o Edu sobre isso, causa uma pena enorme atribuir uma nota muito baixa na competência 3, porque o cara não definiu uma linha de pensamento. Exatamente. É muito indeciso. Em tudo, né? Em tudo, até na redação. Pô, aluno te decide. Eu também já passei por isso. Tu é doido, rapaz. Ele não sabe o que ele quer. Aí na redação repercute lá na redação. A vida dele tá indeciso, tá em cima do muro. Eu falei isso com os alunos, tu acredita? Eu falei assim, olha, não deixem a decisão de vocês recair sobre a redação. A redação, né? Exatamente. Isso tudo eu falo para os meus alunos aqui. Outra coisa importante. Entendimento da estrutura textual. Cara, de suma importância, eu sempre digo, a redação é 100%. 50% na UEMA é isso aqui. 50% é estrutura. Se você tiver uma estrutura, sabendo ali o que precisa colocar em cada parte, em cada etapa do seu texto, caramba, isso já adianta bastante o processo do aluno na hora da redação. Ele saber que a introdução é somente para introduzir. Tem aluno que faz uma introdução com 10 linhas. Pra que tudo isso? Introdução diz o quê? Agora é uma prova contigo. Introdução. É só ali o iniciozinho, rápido. Entendeu? Introdução diz respeito a introduzir. Então, é o momento que você vai introduzir a temática do texto. Desenvolvimento, Everest, aí é o quê? Vamos lá, vamos desenvolver o tema que está ali exposto, né? Vamos desenvolver ali e tal. Ali é um pouquinho que eu sei. Desenvolvimento vem de desenvolver. Então, é o momento que você vai desenvolver o que você introduziu lá na introdução. E a conclusão, Everest, é o quê? Ele vai falar ali como é que eu posso te dizer? Aliás, ele juntou as ideias, introdução, desenvolvimento e ali a conclusão disso tudo. Conclusão vem de concluir. Então, onde que você vai concluir o seu texto. Aquelas você ideias vai finalizar todas, né? as suas ideias. É ali que ele tem que estar com a coerência bem certinha, né? Também. Porque aí, senão, ele pode, né? Se lá no final a conclusão dele ele se contradizer com a ideia. Com a introdução. Li isso numa redação hoje, do Enem. Isso acontece muito no Enem. No Enem é uma proposta de intervenção, né? Com 5 elementos. Ação, agente, modo, meio, finalidade e detalhamento. Precisa ter para ganhar o 200. Aí entra um ponto. O aluno coloca uma proposta de intervenção totalmente desconexa com o que aconteceu lá no desenvolvimento. Eu fico, gente, o que está acontecendo na vida desse rapaz? É um caos. É o caos. Hoje era sobre comunidades tradicionais. Não tinha nada relacionado à educação. Ele meteu uma educação. Na conclusão, a escola deveria promover a conscientização para os alunos. E o que está acontecendo? Gente, em nenhum momento houve educação, houve escola, houve conscientização. Então, é necessária uma coerência. Entendi. Se não tem coerência, pede no critério 3 de ambas as bancas, ok? Outra competência importante que eu havia falado, mas a gente acabou fazendo um parênteses, né, com a coerência, é a estrutura. Queridos, por favor, estudem a estrutura da redação. Estudem a divisão do parágrafo. Tem redação que eu vejo que inicia com um ponto e termina com um ponto. Não tem uma vírgula, não tem ponto continuando, não tem nada. Se a sua redação é assim, não estamos criticando de forma alguma, porque eu já passei por isso. Por favor, corra atrás de ajuda para você. Ainda mais se você quer um curso que é concorrido, se você quer um curso... Busque ajuda. Busque ajuda. Busque ajuda porque é importante. Tenha a preocupação de dividir os seus parágrafos em períodos. Cada período ali cumprindo com a sua obrigatoriedade. Quem é aluno do semipresencial ou online, tem aula sobre isso na plataforma de redação. Eu detalho absolutamente tudo, todas as partes que precisam ser feitas, como devem ser feitas no curso de redação. Então, por favor, tem conteúdo, vão atrás, não fiquem na mesmice de olhar uma correção, uma nota baixa, se desestimular, que isso acontece muito. Normal. O nota 10, um dia ele foi nota 5. E engaveta, sabe, essas redações. Errei, de novo 5, de novo 6, de novo 7. Tudo bem. Bora buscar o porquê desse 6, o porquê desse 5. Então é importante, eu sempre digo, o aluno chega falando assim, poxa, professora, 6, eu primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Que aluno acha às vezes que a gente é uma máquina de correção, né? Não, é assim não. Aí eu, boa tarde, vamos lá, o que aconteceu nessa redação? Não olhem para os números, olhem para os critérios qualitativos, é isso que a gente leva em consideração. Porque se a nota é 6, alguma coisa tá errada, concorda, Everest? Alguma coisa precisa ser
corrigida, consertada, para que esse C se transforme em um 10. E foi o que você disse, né? O aluno que hoje é 10, em algum momento já foi 6, já foi 5. Tem um aluno que eu acho muito bacana a história dele. Ele chegou comigo com 0. Eita. Ele não entendeu nada do tema, fez tudo errado. Eu, eita, meu pai, o aluno, primeira redação, levar um 0, ele vai me largar. É, verdade. Aí eu dei 0 pra ele, eu não vou ficar consolando não, mas o aluno, né? Mas é. Tem que ser real. Dei 0. Ele, eita, professora. E agora? Eu falei assim, agora, meu filho, a gente precisa correr atrás do tempo perdido. Ele, caramba. Verificar o porquê que teve esse erro, né? Hoje em dia ele tira 9. Pronto. Aí eu perguntei pra ele, né, qual foi a experiência dele. Ele falou assim, caramba, professora, com a senhora... É a primeira vez que eu consigo conversar com alguém sobre uma obra literária, que nas mentorias eu sempre converso com os alunos, né? Por exemplo, Olhos d'Água. Quais são as temáticas que podem cair na redação envolvendo Olhos d'Água, Mar Morto e Primeiros Cantos? Eu sempre faço isso com os alunos, a fim de correlacionar com o tema de redação. Antes da prática, tem uma conversa, um debate temático. Ele falou que nunca tinha tido uma conversa com ninguém. Primeira vez foi comigo, deixei ele falar. Eu falei assim, tá vendo o que você tá me falando? Agora coloca no papel. No papel. Ele, poxa, professora, de 0 para 9, eu tô muito feliz, muito obrigada. Eu falei assim, os méritos são todos seus. Eu dei o caminho. Se você seguiu da forma correta, deu o resultado. É isso que a gente almeja, é isso que a gente... É isso que o professor faz, né? É isso que o Mostra o caminho pro aluno, ele tem que seguir, né? Gostei, é isso que o professor faz, mostra o caminho, não dá o caminho que a redação pronta. Justamente, é isso, entendeu? É isso que nós fazemos, nós mostramos o caminho. Às vezes, a gente mostra o caminho para ele de uma forma muito sincera, né? Aí dá a opção para ele, filho, tu tem esse caminho para seguir, tem esse fácil aí, isso é tipo na igreja. Tem aí, eles não pregam lá na igreja, não tem dizendo na palavra, lá na Bíblia, que tem um caminho, né? Curto, mais estreito, e tem um largão, que é pro inferno, entendeu? Aí o aluno escolhe para onde ele quer ir, se ele quer ir pro céu ou quer ir pro inferno, ele que escolhe. Entendeu? Fica a teu critério. Isso é o professor que te mostra o caminho, aluno. É uma decisão, certo? Né? Professora, quero uma pergunta aqui em relação às obras. Ano passado eu tive observando que eu gosto assim, ó, eu me especializei em analisar dados de alunos aprovados. Por que esse aluno saiu, aquele aluno que tirava nota 0 e hoje tirou 9,5 na prova de redação, o porquê que ele conseguiu tirar uma nota boa ali no vestibular e conseguiu sua aprovação, mesmo vindo de um cenário onde ele tinha muita dificuldade. Eu observei que em algumas redações, alguns alunos que fizeram uma correlação das obras dentro do seu desenvolvimento na redação, tiveram as notas maiores, dadas pelos corretores da UEMA, diferente daqueles que não conseguiram correlacionar nada da obra dentro do seu desenvolvimento. Lá no edital, você vê que não tem nada dizendo, você tem que estar correlacionando alguma coisa. Não tem. Mas eu observei essa questão, que teve até uma aluna nossa que não entrou dentro do quadrúplo devido a isso, né? A redação dela não fez essa correlação, ela tirou a mesma nota do que a outra na objetiva, mas não foi... Né, aliás, a nota dela, ela foi para correção quadruplo, só que a redação dela teve nota rebaixada em relação a outra colega. Certo. E eu queria entender um pouco por que aconteceu isso. Vamos lá. É necessário analisar alguns aspectos. Eu não posso te falar também que só por conta da inserção das obras a aluna teve uma nota maior. Claro que não. Quando a gente analisa uma redação, nós, enquanto avaliadores, a gente analisa alguns critérios. Quais? Os que eu acabei de falar, que é coesão, coerência, entendimento do tema, gramática normativa e estrutura. Vai que essa aluna que passou... Mas pode fazer isso, né? O quê? É fazer uma correlação com as obras. Inclusive... Dentro do desenvolvimento e tal, da redação, no caso. Lá. Se o tema... Não pode, deve. Não pode, deve, né? Tá, eu já fiquei nervoso. Não pode, deve. Tá. Não é obrigatório, você foi pontual. Não tem nada no edital que
obrigue o aluno. Comprove que tem essa obrigatoriedade de obra literária na UEMA. Mas tem uma parte importantinha lá, que a gente lê. Adicionar intertextualidade ou referências, conhecimento de mundo, queridos. Tá. Isso aqui é conhecimento de mundo, isso aqui é bagagem, porque Entendi. significa que em algum momento da sua vida você leu essas 3 obras. Entendi. Ok? Então é nesse pontinho aí que entra esse negócio. a obra literária. Viu, aluno? Viu como a gente Sempre mastiga tem. e te dá um negócio? Pega essa dica. Vai ler essa obra. E lá na tua redação, anota esse dia, bem aqui que tu tá assistindo esse vídeo. Dia aqui. 5. Isso. Entendeu? Anota que a gente tá te dando o ouro aqui do negócio. E tu vai olhar a tua prova lá no dia da prova lá, 26 de novembro. Né? Quem tá assistindo a gente aqui em 2023. Lá vai estar lá. Aí tu vai lembrar de nós dois. Rapaz, dois professores falaram que eu devo colocar alguns fragmentos, algumas coisas da obra. Eu li a obra, eu vou, colocar de acordo com o autor fulano dos anzóis e tal. Pra quem entende só de números, o Webster tá muito bem. Viu? Rapaz, eu tô aqui, quando a gente se coloca pra aprender, empenhado, mesmo você não gostando, você aprende. Pronto. Isso. É isso. Um ponto importante. Tem gente que não gosta de ler. Teve uns alunos que falaram assim, Adriane, pelo amor de Deus, ler Mar Morto pra mim tá sendo um sacrifício. Eu falei assim, é isso mesmo, a vida é feita de sacrifício. É, normal. Eles esperam uma palavra de consolo, mas eu sou muito direta. Não, mas tem que ser assim, tem que ser assim. Aí entra o ponto importante. Não é obrigatório, porém é muito importante. O que a gente leva em consideração? Tem lá no edital que a gente precisa adicionar conhecimento de mundo. Como eu disse, isso aqui... filósofos, sociólogos, historiadores, linhas de pensamento, tudo isso é conhecimento de mundo, porque em algum momento da sua vida você já leu, já pesquisou sobre isso. Agora, adicioná-las não é obrigatório, mas vamos lá, bora pensar pela lógica. Eu não sei nada de matemática, mas eu entendo dessa lógica aqui. A lógica. Se eu tenho um tema de redação, Adriane, tu tá falando ideias da tua cabeça, referência? Não. A UEMA vem colocando isso pra gente todos os anos. As temáticas de redação são com base nas obras literárias. Tanto é que, em 2022, nós tivemos um tema, que eu até chamei, vixe, a UEMA tá preguiçosa, porque ela só retirou o trecho da obra literária e colocou como tema de redação. E aí? Como que eu vou discordar que o tema de redação não é inspirado ou retirado das obras literárias? Aí eu te pergunto, não é conveniente eu adicionar essas obras para referenciar um assunto que é retirado dessas obras? Isso. Poxa, muito. Pode, muito. É a lógica. Então, tem aluno que ainda é um pouco resistente com essa fala que a gente tem aqui. Eu e Edu, adiciona porque vai melhorar o teu texto. Vai melhorar o teu texto. Vai indicar que você teve a preocupação de fazer a leitura dessas obras, que você teve a preocupação de correlacionar o assunto proposto no vestibular, a temática específica, com a obra literária. Seja um personagem, seja um cenário, tu cobrou dos meninos. Geografia, filosofia, sociologia, história e aspectos literários. Isso. Bora lá. Aspectos literários, a minha área, a gente envolve o texto narrativo, personagens, espaço, enredo, tudo isso pode ser colocado na redação. Se você fala, por exemplo, do cenário dos contos de Olhos d'Água, você fala de um cenário pobre, periferias, favelas, então, poxa, denota o quê? Desigualdade social, aí entra um quesito da sociologia. É assim que a gente faz a correlação desses elementos dentro de uma obra. Poxa, quem vive em um cenário de desigualdade social? Caramba, aquela mulher que não tem nome, mas muitos estudiosos literários dizem que o primeiro conto de Olhos d'Água, que é homônimo à obra, é inspirado em traços biográficos da própria Conceição Evaristo. Pois é, assim, rapidinho. Pergunto, não dá pra colocar? Dá pra colocar. Olha, só me baseando aqui, eu peguei o papelzinho, que é uma cola que a gente tava fazendo lá o debate, e aí o que eu percebi? Em Mar Morto, por exemplo, a obra, ele fala que passa no período ali da Era Vargas. Aí eu historicamente eu fiz um link pro aluno. O aluno, ele falou, o aluno pensa que eu não vou pra arrebentar com ele, né? Aí ele lá explicando e eu só... Caramba, parece ele explicando e tal. Prepara para debater com o aluno. Aí ele explicando e tal. Aí ele não falou o que eu queria. Aí eu deixei. Mas como assim? Você quer falar? Mas eu disse assim, ele não pensou como se fosse o cara, avaliador. O avaliador. Ele não pensou, que eu disse pra ele, aluno,
Eu disse pra eles, vocês têm que elaborar o que vocês vão falar pra mim, como se vocês fossem um avaliador. Como é que eu vou pegar esse aluno? Como é que eu vou fazer ele não responder minha questão? Aí eles não fizeram isso. Aí tá, e falam, não, que a obra passa na Era Vargas, eu não sei o quê, no cais não sei aonde, e tal. Aí tá bom. Aí, turma, perguntas. Não, nada. Aí eu, vamos lá. Pessoal. Se vocês não têm, eu tenho. Era Vargas, vamos lá, historicamente, qual é a época da Era Vargas? O que aconteceu? Aí o link, mundo, o que estava acontecendo no mundo? E Maranhão, Brasil, o que estava acontecendo nesse período? Ah, professor, como assim? Como assim? A obra tá te mostrando. Isso é importante, Herbert, porque se a gente pega, por exemplo, primeiros cantos, vamos lá, romantismo. Uma obra não é uma obra de forma isolada. Uma obra, ela é escrita em um contexto. Isso. Eu não posso analisar primeiros cantos, todos os poemas que estão aqui, se eu não sei primeiramente quem foi Gonçalves Dias, se eu não sei qual o contexto da literatura dele, então eu preciso saber alguns pontos. Aí eu não ia nem preparar isso, mas eu vou entregar logo de fato. A mina toda, não é nem o ouro, é a mina toda. Aluno. Queridos. Cara, tu é de sorte, viu, aluno? Uma obra, ela não é escrita ao léu. Nossa, quero escrever uma obra. Vou escrever. Não é assim. Não é. Tem um porquê. Vamos lá. Vocês precisam estudar, quando analisarem uma obra, primeiramente, o autor, porque muitas vezes a vida do autor repercute na sua escrita. Isso. Ok? Inclusive, isso aqui é muito visto em Conceição Evaristo. Ela fala sobre a escrevivência. Ela foi uma mulher muito pobre, morou em uma favela. E qual é o cenário predominante dos contos? Áreas periféricas. Então, ela tem propriedade do que ela fala. Ela fala sobre a vida que ela levou. Ela fala sobre as pessoas com as quais ela se relacionou. Então, cara, como é que eu vou esquecer desse contexto? Não tem como. Autor. Período literário, se a obra foi inclusa dentro de um. Período histórico, que o prof. Welch, né, botou pra rachar lá, não deu certo. Período histórico. Título da redação. Ano passado nós tivemos uma questão em linguagens falando sobre adjetivação de perto do coração selvagem. Por que selvagem era um adjetivo para coração? Aí eu te pergunto, por que morto é um adjetivo para amar? Vamos lá. É uma possível? Pode ser. Pode ser. Por que Primeiros Cantos é o título de Primeiros Cantos? Por que Olhos d'Água é o título de Olhos d'Água? Cara, isso aqui é muito importante, o aluno esquece. Verdade. Primeira coisa que eu chego nas minhas mentorias individuais, eu vambora, cadê a leitura que eu te pedi tal dia? Vixe, ele já começa assim, então, eu ia golpe. Falo na hora, golpista, pra cima de mim não, pra cima de mim não. Golpista. Inclusive, isso aqui é uma fala minha, lá vem golpes, eles começam a rir. Vamos lá. O que fala Olhos d'Água? E aí ele começa a se coçar. Se coçar todinha. Eu falei assim, vambora que uma hora de aula vai ser uma hora tu pensando, que eu não vou falar nada. Aí acabou, né? Aconteceu isso. Uma hora, professora. Pois é, não saiu nada, né? Saiu nada, não é possível, né? Olhos d'Água. Água é o quê? Se refere a quê? Essa capa aqui, você consegue relacionar com o quê? Então, a gente precisa, ter esses estágios pra gente poder evoluir. O que essa capa aqui tem a ver com as histórias que são contadas? Por que é olho d'água? Será que se refere somente, especificamente, ao primeiro conto, que é uma obra? Ou a todos os contos? Então, a gente precisa ter a curiosidade. Verdade. A curiosidade é importante nesse processo. Se a gente não tem... Tchau. Então, são esses casos. Me relembra. Vamos relembrá-los. Título, período histórico, período literário. Não, personagens não. Leitura. Não. Falamos sobre leitura. Tá. Demais. Tá. Não. Observa. Outro ponto importante, texto narrativo. Todo texto narrativo entra literatura aí, né? Isso. Tem personagem, tem enredo, tem espaço, tem tempo e tem narrador. É importante. Narrador, inclusive, a UEMA cobra muito esses aspectos literários, aspectos envolvendo o contexto histórico em que a obra foi escrita, envolvendo também os aspectos do texto narrativo. Então, por favor, não deixem de estudar isso e de analisar. Eu acho que a Prof. Ju já fez uma gravação, uma sequência, né, sobre essas obras aí. Então, dá pra gente ir atrás. Se você não tem acesso ao curso, tem acesso. Se não tiver, vai no Google, no Instagram, que tem vários professores que colocam. Eu, inclusive, também coloco. Então, não é por falta de conhecimento e informação. Falta de conhecimento não é. Não é. Quinto.
A quinta. Já foi tudo. Já foi tudo. Já foi Deu até um bônus, né? Tu é doido, aí dei a mina. Foi gramática, foi estrutura, Leitura. foi competência, foi leitura, foi entendimento das obras. Pronto. É isso, né? Mais Diz alguma aí, coisa? Everest, pode perguntar. Mais alguma coisa, professora? Eu perguntei sobre a questão lá da fazer a correlação da obra dentro da redação, a senhora já explicou. Agora, eu quero que a senhora, né, para finalizar, que a gente já está praticamente com mais de quase 1 hora, né, de conversa, de bate-papo. O que é que a senhora fala aqui para finalizar, para esses alunos que estão nos assistindo? O que é que a senhora, qual a dica final, conselho? O que é que a senhora dá aí para essa reta final aí desses alunos aí que vão fazer o vestibular, tá bom? Da UEMA em si e do Enem também. Qual o conselho aí, como senhora, como profissional aí da área de linguagens e redação, para esses alunos aí? Dê um conselho para eles aí, forte. Primeiro, não se sintam desmotivados por uma nota baixa na redação. Eu digo isso por experiência própria. Muitos alunos tiraram 5, tiraram 0, tiraram 4 e deixaram a redação de mão. Queridos, envolve até um tema de redação que eu e Edu fizemos, a vida é combate. A vida é combate, a vida não é fácil, e se a gente for desistir na primeira oportunidade, infelizmente nós não teríamos nada. Quando eu entrei aqui como estagiária, não foi fácil não, porque foi a minha primeira experiência em sala de aula. Cheguei aqui na primeira turma com 70 alunos. Eu me tremia que nem vara verde. Imagino. Ali eu me vi numa situação de combate. Na mesma hora eu quis virar e eu falei assim, tchau, vou embora. Mas o que eu fiz? Insisti. A gente precisa insistir. Então, envolvendo a redação, envolvendo linguagens que muitos alunos dizem que têm dificuldade de interpretar, de compreender. Queridos, é o método do nosso curso, né? Resolução de questões. É com a prática, é com a insistência que você vai conseguir alguma coisa. É com a prática, com a insistência na redação, em linguagens, em qualquer outra disciplina, que você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Tem como exemplo disso meu aluno. Tentou 3 vezes. Na terceira ele conseguiu. Bom. Então, se você insistir da forma correta, insistir fazendo o que é certo, não de forma aleatória, que nem um carro desgovernado, aí não vai dar certo. Você precisa aplicar os métodos, as estratégias adequadas para conseguir o seu objetivo. Então, eu deixo essa palavra. Não se desmotivem com as dificuldades, com uma nota baixa, seja na redação ou seja no simulado. Tenham a capacidade de insistir, porque nada na vida é adquirido de forma simples e fácil. Muito bom, muito bom. Aluno, se tu não te motivou com essa frase final, meu irmão, vai procurar fazer qualquer outra coisa. Tem uma frase, não lembro exatamente qual é o autor, mas é um santo da Igreja Católica que diz que o que muito custa, muito vale. Pronto. E é a verdade. Muito bom. Em todas as áreas da nossa vida. Professora, Instagram, deixe seu Instagram. Eu já disse, não vão mandar mensagens lá que não seja sobre redação, viu, Pode aluno? mandar sobre gramática normativa, Pois é. viu? Diga sobre aí. Inspiração de curso, se estiver em dúvida Isso. apenas. adrianeleão.souza é meu Instagram lá. Eu comecei recentemente, né, a publicar algumas dicas sobre redação, sobre obra literária, sobre Rotina gramática do dia da normativa. professora. Rotina, nunca mais postei, inclusive. Eita. Mas é assim mesmo, a vida é corrida. Muito bom. Mas quando tem um tempinho eu vou lá apresentar algumas dicas. Então, sigam, fiquem por dentro. Qualquer dúvida pode mandar mensagem. Vários alunos, inclusive da plataforma, que assistiram às aulas, né? Foram lá falar que tá bem legal o muito curso. bom. Pedir algumas indicações. Então, podem fazer que eu sempre estou disposta a ajudá-los, ok? Muito bom. Pessoal, então hoje aí o nosso episódio aí que o editor vai achar qual é o episódio, né? Eita! Então hoje a gente tá concluindo aqui mais um episódio do EQCast, né? Hoje foi com a professora Adriane. Muito obrigado, viu, professora, por esse nosso bate-papo. Eu que agradeço viu? pelo convite. Eu acredito que explodiu a cabeça de aluno aí, aberto Acontece. a sua mente, né? Pra olhar de outra forma as obras, tudo, entendeu? Então eu acredito que a gente fez nossa parte hoje aqui, professora.
Fizemos. Muito obrigada, Welbert, pelo convite. Podemos marcar outro falando sobre gramática normativa. Eu nunca sorri tanto no podcast. Eu nunca sorri tanto. A gente precisa ter bom humor, né, gente, na vida, em tudo que a gente fizer. Queridos, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, espero que vocês tenham gravado, anotado, porque apesar de ser uma conversa, né, descontraída, há muitos conhecimentos que são colocados aqui em pauta e em prática para vocês. Então, por favor, anotem e coloquem isso em prática na redação. Qualquer coisa, é só mandar mensagem lá no Instagram. Muito bom. Então, pessoal, até a próxima, tá bom? Por favor, siga aí o Instagram do curso, tá? Equação, né? Você já sabe. Também segue aí o YouTube, tá bom? Clica aí no sininho para ser avisado dos próximos vídeos, beleza? Valeu, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.